Para mim, a alfabetização, se a gente for pensar no conceito de alfabetização, num sentido restrito, o papel da alfabetização no sentido restrito é para que a criança aprenda a técnica de aprender a ler e a escrever, né? Sobretudo a técnica da escrita, que ela é muito mais complexa e precisa de uma assistência bem maior do professor esse professor ele precisa ter essa paciência pedagógica para fazer com que essa criança seja alfabetizada primeiramente no sentido restrito e no sentido amplo. Essa criança ela vai sendo alfabetizada em todos os anos iniciais, porque na verdade, se a gente pensar num sentido ainda mais amplo, a gente hoje ainda se alfabetiza nas várias áreas, como por exemplo, eu tenho muito que aprender na área das tecnologias, muita coisa eu aprendi, mas muita coisa eu tenho para aprender. Então, essa alfabetização, para mim, é de grande importância. Quando a gente alfabetiza um sujeito, a gente está dando a ele a oportunidade para que ele possa transformar a sua vida de uma forma inimaginável. Porque esse sujeito é como que ele não enxerga e ele passa a enxergar, a ver o mundo de forma diferente, a compreender o mundo e compreender a si mesmo, através da alfabetização. A experiência de Eva no EAD não foi tão boa, porque ela tinha dificuldade, ela não conseguia se concentrar bem. Aprendeu, mas não muito, aprendeu mais com a gente em casa do que no EAD. Quero dizer que as aulas remotas, elas têm dois viés que a gente precisa refletir. Em primeiro lugar, elas precisaram existir porque não existia nenhuma outra forma de deixar, eu digo, a comunidade acadêmica de uma forma geral. Isso que abrange aí desde a educação infantil, a universidade, a pós-graduação. Na verdade, isso foi uma forma que o governo pensou para que os alunos não ficassem totalmente parados. Só que, por outro lado, a gente sabe que, principalmente para a questão dos anos iniciais de alfabetização, isso teve assim, uma grande perda para as crianças, porque vocês imaginam, o professor enfrenta desafios estando numa sala de aula, né, presencial, com todos os alunos. Ele tem desafios porque cada criança tem a sua história, tem a sua realidade. Imagine essas crianças ficando em casa e os pais se vendo obrigados a ter que ensinar essas crianças sem eles terem formação para isso. Não, porque eu ia ficar muito sozinha. Eu achava eu muito sozinha. Eu não gostava de estudar sozinha. Não era fácil de me concentrar. Minha irmã me ajudou a escrever e a ler, porque na aula online não estava dando para eu entender o que a professora estava dizendo. Então é algo que, assim, é lamentável, mas que foi a situação que contribuiu para isso, que foi a questão da pandemia, né? Então eu digo sempre que os pais, eles, nessa época da pandemia, para mim foi o tempo que eles mais valorizaram os professores, porque eles viram o que é mesmo ser professor, porque eles, né, tentaram fazer aí um rearranjo para ajudar os filhos na educação deles, né, na educação escolar. Inclusive, a minha rotina mudou a rotina da casa, que
tinha um horário que tinha que cumprir de 1h15 até as 5h30. Então, à tarde, tinha que deixar de fazer os compromissos para ficar em torno da aula online. Desafios foram esses, que os pais se viram obrigados a serem professores de seus filhos, porque esse daí foi um grande desafio. E, na verdade, eles não tinham como fazer o trabalho do professor, porque eles não têm o mesmo conhecimento do professor e nem era obrigado a ter, eles não eram obrigados a ter, né? Então, o grande desafio foi esse. E foi algo que foi necessário para que as crianças não ficassem totalmente paradas. Então, teve que se ensinar em casa, né? Os pais ensinar em casa e os professores levando atividades. Então, assim, foi algo bem inusitado, que ninguém esperava. O setor educacional não estava preparado para isso, né? Então, eu digo que nada substitui uma aula presencial, com o professor estando lá, né? Dando assistência a cada aluno, né? De forma bem mais preparada, claro, por ser professor e por ter consciência do seu compromisso, do seu papel enquanto professor. Os meus amigos ficavam pulando na cama, ficavam brincando e conversando muito. E também eles ficavam brincando de colocar umas telas atrás. Eu não gostaria que voltasse as aulas online, porque não foi uma experiência boa. Ela não aprendeu, não desenvolveu bem. As aulas online, era muita gente conversando, ela não se concentrava, era muita pressão, o horário não era adequado, era uma tarde toda. Aí tinha os pais que não acompanhavam os filhos, aí deixavam os filhos só aprendendo. Aí era muito barulho, as crianças brincando, era ligando o microfone na hora errada, era ligando a câmera, era conversando demais, era bagunça. Parava, travava muito. A internet da professora também, tinha hora que parava, a gente não conseguia entender nada e ficava uma coisa muito vaga. Na verdade, a gente não vai poder mais remediar o que o ensino remoto afetou por causa da pandemia. Aí a gente pode pensar, né, em relação a isso. Por exemplo, como é que uma criança no ensino remoto, uma criança e toda a sua família vivenciando a pandemia. No início foi muito sério, muita gente falecendo, familiares, amigos, vizinhos. E como é que as crianças, principalmente, estando nesse meio, elas poderiam, mesmo que elas estivessem, que por acaso pudesse estar em sala de aula, como era que essa criança ia estar psicologicamente bem com essa situação. Então, a lacuna que existiu, ela nunca vai ser preenchida. O que tem que se fazer hoje é fazer com que esse professor, cada vez mais, ele seja esse professor extremamente comprometido com a educação, para fazer com que essa alfabetização, na verdade, seja uma alfabetização de qualidade. Então, esse professor, ele precisa ser cada vez mais comprometido com a educação e com a alfabetização, sobretudo.